Boa noite, então vamos lá. Novos ventos vêm assoprando este país e ninguém tá notando, tá certo? A internet brasileira tá se fechando e ninguém tá percebendo isso. Você já reparou que antes você via vídeos de outras regiões do Brasil com mais facilidade e agora parece que só aparece sempre os mesmos canais para você, o mesmo conteúdo, só conteúdo grande. O conteúdo dos pequenos canais desapareceram, o conteúdo de canais de outros estados desapareceram, porque o YouTube em si se fechou por estados. Então cada estado consome o seu próprio, como que eu posso dizer, o seu próprio estado. Ou isso é só na região sul do Brasil, eu não posso te confirmar. E só entra o conteúdo quando ele estoura a bolha muito grande ou é um pão e circo para tirar o foco de algo, aí faz uma caneta azul da vida viralizar no Brasil inteiro para todo mundo ficar. Todo carnaval tem uma musiquinha imbecil viralizada pelo algoritmo e o povão burro adora a música, tarará, tarará, mas é uma retirada de foco. Tá tendo um despertar católico, graças ao bom Deus, então cada vez nós temos mais católicos praticantes. Tá tendo dentro da Igreja Católica agora, nesse exato momento, um pequeno repúdio pelos católicos conservadores, principalmente por parte de católicos mais progressistas, porque eles não entenderam que o vento do país está soprando para o outro lado agora, tá certo? Então, o movimento tradicionalista vai crescer bastante, principalmente com a ajuda dos Estados Unidos, assim como aconteceu da última vez no período da TFP e tudo mais. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Há coisas que acontecem nesse país que só famílias antigas vão entender o que eu tô falando, mas eu vou tentar falar por cima para que você possa entender de uma maneira simples o que eu posso lhe dizer. Por que que os Estados Unidos quer que o Brasil torne-se um país católico se os Estados Unidos é um país protestante? Porque tem que ter uma estabilidade aqui embaixo, tá certo? Para que os Estados Unidos não percam sua influência na América Latina, o país parceiro mais forte da América Latina embaixo tem que estar estável. E como que o próprio Estados Unidos desestabilizou o Brasil com a questão da Lava Jato e deu um tiro no próprio pé, agora ele tem que arrumar a casa. Então você pode ver que você não vê mais o governo Trump criticando Lula, nada disso desapareceu. Porque o Lula nada mais é do que um agente de propaganda dos Estados Unidos. Ah, vão me atacar aqui, não. Todo presidente do Brasil de esquerda ou direita tá certo? Não tem uma distinção. Agora, o porquê que o Brasil vai voltar a ser de direita? Porque a população não tá tendo filho, tá? Tentaram o socialismo, tentaram é, agregar as pessoas mais pobres, trazer ela para a sociedade e tal e tudo mais, mas isso está destruindo as mentes pensantes do país, a população não está tendo filho, quem tem só tem um filho, você tá entendendo? Tá tudo virando neocatólico em si, protestantizando a vida católica e tudo mais. E se o Brasil desestabilizar aqui embaixo, complica os Estados Unidos lá em cima, certo? Porque é a galinha dos ovos de ouro. Quem mais compra a dívida pública americana depois da China é o Brasil. Ah, mas o GPT não tá falando isso. O GPT não é o supra-assunto da verdade, tá? Vamos voltar ao foco aqui. Agora vai haver um movimento conservador de verdade, tá? Você vai começar a ver padres da Igreja Católica atacando os TLs, a teoria da libertação, que ao meu ver é bem positivo, tá? Porque tem três movimentos distintos na Igreja Católica, tem a renovação carismática, tem a teoria da libertação, e tem os tradicionalistas, que aí engloba a missa tridentina, engloba a FSPX, TFP, Arautos do Evangelho, tudo mais englobado no mesmo. Mesmo Arautos não parecendo tão tradicional assim, mas por conta da janela de Overton, parece que ele tornou-se tradicional, mas não é, tá? Então você vai ver agora, porque a, a necessidade fundamental do Brasil é mão de obra pensante, e o Brasil não tem.
Ah, o Brasil está com o menor índice de desemprego, tá, porque tem vagas de serviço sobrando e não tem mão de obra qualificada, não tem pessoas que sabem ler e escrever. Tem pessoas formando-se agora, nesse exato momento, e eles não sabem o significado da frase, ó, deve estar no bolso do meu redingote. Tá certo? Então, o que isso significa? Um redingote é um tipo de um sobretudo, só que ele tem uma abertura maior que era para você subir no cavalo. E essa é uma frase do século XIX que quer dizer o seguinte, que não faça a mínima de onde está, tá? O relógio tal, você não pedia a hora, não tinha o relógio de bolso. E aí quando você não queria é, papo com a pessoa, você falava, deve estar no bolso do meu redingote. O redingote é essa casaca. Mas voltando ao assunto. A Igreja Católica em si tá tendo um momento, um florescer muito positivo, tá? Eu só tenho medo que os católicos progressistas dê um tiro no próprio pé, tá? Porque tá tendo uma abertura agora para com os católicos tradicionalistas, para o lado dos católicos, não os TL, tá? Os TL continuam sendo inimigo de todo mundo. A renovação carismática, porque a renovação carismática está impedindo que muitos jovens abandonem a Igreja Católica e pequem contra o Espírito Santo. Então isso é extremamente positivo. Só o fato deles estarem em meios católicos, filhos deles crescerão em meios católicos, serão aculturados na religião católica e tal, e a fé floresce mais no futuro. Diferente de ele abandonar a fé e ir para outra religião e algo do gênero. Só que agora tende a voltar a ser tudo como era antes, tá? Por quê? Porque se você vê a questão da excomunhão do Papa, a FSPX, ao meu ver aquilo vai ser levantado. Eu não sei se eles irão levantar aquilo no final do mandato pontifício do Papa Leão XIV ou no próximo Papa, mas vai ser levantado. Você vai ver também o aumento da celebração das missas tridentinas, porque algumas paróquias do Brasil estão macaqueando a fé demais, tá? Com musiquinha do Calipso e outras questões. E muitos católicos que amam a Igreja Católica não querem abandonar a Igreja Católica, então procuram até se mudar, tá tendo migrações e tal, para regiões onde tem esse tipo de missa que preserva a tradição e tudo mais. Então é isso daí. Agora é a troca de população. Nós só temos que fazer a nossa parte, encontrarmos esposas e maridos dignos para as mulheres, no caso, e recristianizar esse país, ter o máximo de filho possível, porque a maioria vai vencer no final, e a maioria é boa, tá? Nesse momento somos a minoria, mas seremos a maioria. As pessoas tratarão vocês um pouco com desprezo no início, mas depois elas vão entender que a sua lealdade é para com o bispo de Latrão, não é para com eles. E Roma é onde o Papa está, tá? Não é a cidade. Roma eterna quer dizer que a aliança de Cristo para com Pedro é eterna, tá certo? Roma já teve na Hagia Sophia, se eu não me engano, já teve na França e voltou para Roma, porque é o local onde o Papa está. Eu acredito que tenha sido útil essa reflexão de alguma maneira. Eu estou já com um pouco de sono, esse é o último vídeo da noite. Se inscreva no canal, deixe seus comentários se estiver gostando, suas críticas e dê o like e indique para os amigos. Uma boa noite a todos.